Você sente o chão sumir antes mesmo de ouvir a frase inteira. A notícia chega como faca entrando devagar, sem pressa, porque a dor, ela não corre, ela se instala. Você está em Betânia, e o recado atravessa a porta, atravessa o peito, atravessa tudo. Senhor, aquele a quem amas está doente, como diz em João 11:3. Aquele a quem amas. Não é um conhecido distante. É amigo. É mesa compartilhada. É riso que Jesus já ouviu naquela casa. É Lázaro. E o seu coração faz a conta mais simples. Se Jesus ama, ele vai vir agora. Se ele cura desconhecidos na estrada, ele vai correr por Lázaro. Ele vai interromper tudo. Ele vai acelerar o passo. Ele vai. Só que Jesus não corre. Jesus para. E quando ele abre a boca, a frase não vem com pressa humana, vem com peso eterno. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, como está escrito em João 11:4. Você engole seco. Porque a frase é bonita, mas a febre é real. O gemido é real. A respiração curta é real. E de repente, o tempo vira inimigo. Porque João 11:6 diz uma coisa que fere. Assim, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. 2 dias. Você consegue sentir como isso soa no corpo de quem espera? 2 dias é muito quando você ama. 2 dias é eternidade quando alguém está se apagando. 2 dias é o relógio batendo como martelo na cabeça. Os discípulos trocam olhares. Um deles aperta a alça da bolsa, outro passa a mão no rosto como quem tenta empurrar a ansiedade para fora. Você escuta o silêncio pesado entre uma respiração e outra. E você pensa o que ninguém quer dizer em voz alta: ele vai deixar morrer. Então Jesus quebra o atraso com uma decisão que acende outro medo. Ele diz: vamos voltar para a Judeia, como diz João 11:7. E aí o perigo muda de forma. Agora não é só a doença de Lázaro. É a ameaça contra Jesus. É a lembrança viva de pedras na mão, de líderes furiosos, de ódio organizado. Os discípulos quase falam ao mesmo tempo, como quem tenta segurar o mestre pela roupa. Rabi, ainda há pouco judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar. E o coração de cada um lateja com a pergunta: vale a pena? Mas Jesus caminha. E quando Jesus caminha, ele não está só indo para um lugar, ele está puxando destinos atrás dele. Você vai junto, mesmo tremendo. Porque existe uma parte de você que sabe, quando ele decide, a morte é que vai ter que se explicar. Séculos antes dessa estrada apertar o peito de gente amada, outro homem amado enfrenta um atraso que parece crueldade. E é estranho, porque a pergunta é a mesma, só muda o cenário. Deus, se tu me amas, por que o silêncio? Você está com Abraão em uma madrugada que corta. Não dá tempo de descrever o céu. O foco é outro, o peso da lenha nos ombros, o barulho seco do fogo sendo protegido, o coração batendo como se tentasse fugir do peito. Deus fala e a frase é impossível de engolir: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como diz em Gênesis 22, dos versículos 2 em diante. Seu único, a quem ama. Repara como a Bíblia faz questão de dizer isso. Deus não está falando de uma coisa, está falando de alguém com nome, com risada, com futuro. Abraão sente a garganta fechar. Ele não tem palavras suficientes para organizar o que está acontecendo dentro dele. Só tem obediência tremendo. Ele acorda cedo. Ele sela o jumento. Ele chama 2 servos. Ele chama Isaque. Ele corta a lenha. Cada golpe do machado parece um porquê, que não sai da boca. Isaque caminha ao lado dele, e Abraão sente o amor como uma dor física. Porque amar é isso, é ter algo que pode ser arrancado. O caminho dura dias. Não dá para resumir o caminho quando o coração está sendo esticado. Em cada passo, Abraão ouve dentro de si 2 vozes brigando. Uma diz: Deus prometeu. Deus não mente. A outra diz: mas a faca é real. No terceiro dia, Abraão ergue os olhos e vê o lugar ao longe, como diz em Gênesis 22:4. O corpo dele esfria. Ele fala com os servos com uma calma que não combina com o que está acontecendo por dentro. Fiquem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Gênesis 22:5.
Voltaremos. Você sente? Ele não diz voltarei. Algo dentro de Abraão ainda se agarra numa esperança que ele mesmo não consegue explicar. Não é negação, é fé lutando para respirar. Abraão coloca a lenha sobre Isaque. O menino aceita, obediente, sem entender tudo. Abraão carrega o fogo e a faca. O metal encosta na mão e parece frio demais, pesado demais. E então Isaque pergunta. Uma pergunta simples, mas que rasga: meu pai, sim, meu filho, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Como diz em Gênesis 22:7. Abraão sente o mundo parar por dentro. Porque ele poderia mentir, poderia desviar, poderia dizer qualquer coisa. Mas ele fala o que tem, e o que ele tem é Deus. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, como diz Gênesis 22:8. Eles seguem juntos. Juntos. Chegando lá, Abraão constrói o altar. Ele arruma as pedras com mãos que tremem, mas não param. Ele ajeita a lenha. O som da madeira batendo é seco, final, como se o mundo dissesse: é agora. E então vem a parte que ninguém consegue dizer sem sentir. Abraão amarra Isaque. Gênesis 22:9. Isaque está ali, e você tenta imaginar os olhos dele. Confiança misturada com medo. O coração dele acelerado. A respiração curta. Pai, o que é isso? E Abraão não tem como explicar. Ele só tem lágrimas que ele segura porque, se ele soltar, talvez ele não consiga continuar. Abraão coloca o filho sobre o altar. Ele pega a faca. O braço sobe. O pulso trava por um microsegundo, como se o corpo dissesse: não. Mas a fé responde: Deus. E no segundo em que tudo parece perdido, a voz do Senhor corta como trovão: Abraão, Abraão, eis-me aqui, não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho, como diz Gênesis 22:11-12. Abraão solta o ar como quem volta do fundo do mar. Ele olha ao redor e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto, como diz Gênesis 22:13. Deus provê. Deus não chega atrasado, Deus chega no limite, quando a fé não tem mais onde se apoiar além do próprio Deus. Abraão chama aquele lugar de o Senhor proverá, Gênesis 22:14. E você percebe uma coisa: a obediência de Abraão não nasce de dureza, nasce de relacionamento. Ele não está negociando com um estranho. Ele está caminhando com Deus que já prometeu. Mas por que essa história entra aqui, no caminho de Betânia? Porque existe um padrão no coração de Deus que assusta a carne. Deus permite o vale, e entra no vale. Deus permite o silêncio, e fala no momento exato. E agora, na estrada para Lázaro, a pergunta volta com outra roupa: se Jesus ama, por que não corre? A caminhada termina, mas a dor não. Jesus chega. E o texto não suaviza. Ele não chega cedo. João 11:17 diz que Lázaro já está no sepulcro há 4 dias. 4 dias. 4 dias é quando a esperança humana começa a ficar envergonhada de si mesma. 4 dias é quando as pessoas já mudaram o tom. Já não falam vai ficar bem. Falam Deus conforte. Já não perguntam melhorou. Perguntam você comeu alguma coisa? Marta ouve que Jesus está chegando e não aguenta ficar em casa. Ela corre. Não é corrida bonita, é corrida de quem está segurando o peito com a mão, como se pudesse impedir o coração de explodir. Ela encontra Jesus, e a primeira frase dela não é uma teologia. É um grito educado: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, como diz João 11:21. Ela olha no rosto dele como quem procura uma explicação. E ao mesmo tempo, ela não consegue largar a fé. Porque Marta continua: mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. João 11:22. Ela está entre duas margens, frustração e confiança. E é exatamente aí que muitos de nós vivemos. Jesus responde com calma que não é frieza, é firmeza: o seu irmão vai ressuscitar, como diz João 11:23. Marta tenta segurar aquilo num lugar seguro, num lugar que não machuca tanto. Eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição, no último dia, como diz João 11:24. É como se ela dissesse:
eu aceito uma esperança distante, Jesus. Só não me pede para acreditar em algo que vai me decepcionar de novo. E aí Jesus dá um passo que muda a sala inteira, mesmo estando do lado de fora. Ele não oferece apenas um evento futuro. Ele oferece a si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, como diz João 11, 25 e 26. Essa pergunta cai no colo de Marta como pedra quente. Você crê nisso? Não é você entende. Não é você explica. É você crê. Marta engole. O rosto dela está molhado. Ela não tem controle do tremor na voz. Mas ela responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, como diz João 11, 27. Ela não está dizendo eu sinto. Ela está dizendo eu tenho crido. Porque fé às vezes é isso. Uma decisão antiga segurando você no dia em que você não consegue sentir nada. Marta volta para chamar Maria. E quando Maria ouve, ela não corre como Marta. Ela desaba primeiro. Ela levanta como quem carrega um prédio nas costas. E quando ela chega, ela faz exatamente a mesma frase, como se a dor da casa toda tivesse ensaiado a mesma pergunta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, como diz João 11, 32. Mas Maria não fica de pé. Ela cai aos pés de Jesus. A poeira gruda no joelho. As mãos dela apertam o chão como se quisessem segurar alguma coisa que está indo embora. O pranto dela não é contido. Ele vem com som. Ele vem com soluços. Ele vem com o corpo tremendo. E os judeus que estão com ela choram também. O ambiente vira mar de pranto. É muita gente, muita lágrima, muita pergunta sem resposta. Então acontece algo que muita gente não percebe porque lê rápido. João 11:33 diz: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus estremece por dentro. Não é indiferença. Não é força, vai passar. Ele se perturba. Ele sente o peso. Ele encara o estrago que a morte faz. Ele entra no luto como quem entra numa guerra. E você pensa: mas se ele vai ressuscitar, por que ele se perturba? Porque poder sem amor é tirania. E o amor de Jesus é real. Ele não trata pessoas como peças de um plano. Ele não pisa na lágrima para chegar no milagre. E então Jesus faz uma pergunta que parece simples, mas é um movimento de compaixão que puxa o céu para perto, onde o colocaram, como diz João 11:34. Ele não faz o milagre de longe. Ele caminha até o lugar da perda. Ele vai até a ferida. Ele se aproxima do túmulo como quem se aproxima do ponto mais escuro da nossa história. Eles dizem: vem e vê, Senhor. E Jesus vai. E no meio desse caminho curto, a Bíblia solta a frase mais curta e mais profunda. João 11:35, Jesus chorou. Você escuta isso e algo em você quebra e se reorganiza ao mesmo tempo. Porque Deus chora. Não é teatro. Não é encenação. Não é atraso de roteiro. É o Filho de Deus com lágrimas reais, com peito apertado, com olhos ardendo. As pessoas ao redor interpretam do jeito mais humano. Vejam como ele o amava, como diz João 11:36. Sim, ele ama. Ama de verdade. Mas alguns deixam a suspeita escorrer como veneno. Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse, como está em João 11:37. Essa frase não fica só na boca deles. Ela tenta morar na sua cabeça também. Se ele pode, por que não fez antes? A acusação é antiga. A serpente sabe usar a demora para vender abandono. Jesus não discute com o cinismo. Ele vai para o túmulo. João 11:38 diz que ele, agitando-se novamente, foi até o sepulcro. Não é calmaria. É indignação santa. É como se ele estivesse encarando um inimigo antigo, um intruso que não deveria ter a última palavra. O sepulcro é uma gruta. Tem uma pedra. E aí Jesus dá uma ordem que parece pequena, mas é onde a fé começa a se mexer. Tirem a pedra, como diz João 11:39. Tirar a pedra é trabalho de gente comum. Suja a mão. Exige força.
Exige coragem. Exige lidar com o que está atrás. E Marta, irmã do morto, reage com a honestidade que você e eu teríamos. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. João 11:39. Ela não está sendo rebelde. Ela está sendo humana. Ela está dizendo, Jesus, eu acredito, mas eu não sei se eu aguento encarar o cheiro da realidade. E Jesus dá a chave, não como bronca, mas como chamado. Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus, como diz João 11:40. Os homens colocam as mãos na pedra. Ela é pesada. A pedra raspa. O som é áspero. O corpo faz força. A poeira sobe. E a abertura escura do túmulo aparece como boca de sombra. O ar muda. Marta prende a respiração. Maria aperta as próprias mãos como se fosse desmaiar. Então Jesus levanta os olhos. E ele ora. João 11:41 e 42 registra: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Percebe? Ele não ora para convencer o Pai. Ele ora para acender fé nos que estão ali. Ele está puxando os olhos das pessoas para cima antes de chamar alguém para fora. E então vem o grito. Não é um sussurro bonito. É voz que rasga a morte. João 11:43. Lázaro, venha para fora. O silêncio que se segue pesa como montanha. 1 segundo. 2. E de repente, movimento. Um arrastar. Um tropeço. Um som abafado de faixas se esfregando. A sombra dentro da gruta se mexe, como se a própria escuridão estivesse recuando. João 11:44 diz: O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Lázaro sai. Ele não sai leve. Ele sai preso, amarrado, cambaleando. A vida voltou, mas ainda tem coisa prendendo. E Jesus dá outra ordem, tão prática quanto poderosa. Tirem as faixas dele e deixem-no ir. João 11:44. O povo se aproxima com mãos que tremem. Alguém puxa uma faixa. Outra cai. O pano do rosto é removido. E ali está Lázaro, respirando, olhando, vivo. Maria leva a mão à boca, sem acreditar no próprio olhar. Marta sente as pernas falharem, mas agora não é desespero, é choque santo. E o choro muda. Ele vira riso entre lágrimas. Ele vira abraço desesperado. Ele vira o som de gente que recupera futuro. E você volta à pergunta do título, e ela já não é um debate frio. Ela é um soco no coração. Se Jesus vai ressuscitar Lázaro, por que ele chora? Por que ele ama? Por que ele entra na dor? Porque a lágrima dele não é falta de poder, é prova de presença. E agora, segura essa linha, porque existe outro momento em que Deus encosta no limite entre vida e morte, ainda assim, o coração humano treme. Só que desta vez não é numa aldeia, não é diante de um túmulo. É diante de um mar que parece ter dentes. Você está com os discípulos numa noite em que a obediência também parece atraso. Jesus manda eles entrarem no barco. Eles obedecem. E o vento levanta. A água bate como tapa no rosto. O barco rende. As mãos ficam dormentes de tanto puxar remo. Eles olham para a escuridão e o medo vira uma coisa viva. E então, no meio da tormenta, eles veem uma forma andando sobre as ondas. O corpo trava. A boca seca. O grito sai. É um fantasma. Mas a voz corta o pânico. Coragem. Sou eu. Não tenham medo, como diz em Mateus 14:27. Pedro, impulsivo, desesperado, faminto por certeza, grita de volta: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus 14:28. E Jesus não dá palestra. Ele dá uma palavra: venha. Mateus 14:29. Pedro coloca o pé fora do barco. O vento morde. A água é firme e impossível ao mesmo tempo. Ele dá um passo. E outro. O coração dele acelera. Ele está fazendo o que ninguém faz. Ele está indo em direção a Jesus. Mas aí ele repara no vento. O barulho é grande demais.
A espuma estoura. A lógica volta gritando: você vai morrer. E quando o medo entra, o corpo obedece. Pedro começa a afundar. Ele não tem tempo de formular uma oração bonita. Ele só grita: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. E imediatamente, a palavra faz questão de dizer imediatamente, Jesus estende a mão e o segura. Mateus 14:31. Por que colocar essa cena aqui? Porque você precisa entender o coração de Cristo. Ele não rejeita quem está afundando. Ele não despreza o grito curto. Ele não espera você melhorar para então segurar sua mão. E mesmo quando ele repreende a pequena fé, ele repreende segurando. Ele corrige salvando. Agora volta para Betânia. Volta para o túmulo. Volta para a lágrima. Jesus chora porque ele está com você no barco. Jesus chora porque ele está com você na subida de Moriá. Jesus chora porque ele está com você diante da pedra. E ele não apenas chora, ele chama a vida. Ele provê cordeiro. Ele estende a mão. A multidão ainda está ali em Betânia, tentando entender o que viu. Alguns creem. Outros correm para contar aos líderes. O milagre que devolve um amigo também acende perseguição. Porque luz sempre incomoda quem escolhe trevas. E você, que entrou nessa história com uma pergunta, agora sai com outra mais pessoal. E se o meu atraso não for abandono? Porque João 11:6 ainda está escrito. Ele espera 2 dias. Jesus ama Lázaro, ama Marta, ama Maria, João 11:5, e ainda assim ele espera. O amor dele não é medido pela pressa que você exige. E João 11:35 ainda está escrito. Ele chora. O choro dele não é fraqueza. É assinatura. É Deus dizendo, eu vejo. Veredito espiritual. Jesus não chora porque perdeu o controle. Jesus chora porque ama de verdade, e porque ele encara a morte como inimiga, não como destino. O espelho. Hoje, você carrega um túmulo que tem nome. Pode ser uma perda. Pode ser um diagnóstico. Pode ser uma culpa antiga que você enterrou, mas ainda fede. Pode ser um sonho que já faz 4 dias e você já está com vergonha de esperar. E dentro de você tem uma Marta dizendo, Senhor, se estivesses aqui, e tem uma Maria caindo aos pés dele, chorando sem força para discutir. E a pergunta que te acusa, como em João 11:37, tenta voltar, ele não podia ter impedido? Mas hoje, pela palavra, Jesus te encontra no caminho e não te dá um sermão frio. Ele te dá presença. Ele te dá lágrima. Ele te dá voz que chama a vida. O convite, eu quero orar com você, não com fórmula, mas com verdade. Se você puder, diga em voz baixa, aí onde você está, como Pedro afundando, Senhor, salva-me. E como Marta e Maria, Senhor, se estivesses aqui, sem medo de falar. Senhor Jesus, tu que choras em João 11:35 e tu que chamas em João 11:43, vem até o lugar onde colocaram aquilo que eu perdi. Eu não tenho força para remover toda a pedra sozinho, mas eu ouço a tua voz dizendo, tirem a pedra. Me dá fé para obedecer no pequeno. Me dá coragem para encarar o cheiro da realidade sem perder a esperança. Onde eu estou afundando, estende a mão imediatamente, como em Mateus 14:31. Onde eu estou subindo Moriá sem entender, provê o que eu não posso prover, como em Gênesis 22:13. Eu recebo a tua presença. Eu recebo o teu amor. Eu recebo a tua vida. Em teu nome, Jesus. Amém. CTA, Família Palavra Pura, escreve nos comentários o nome do seu túmulo hoje, não para expor sua dor, mas para declarar diante de Deus, isso não é o fim. E se essa palavra falou com você, se inscreve no canal Palavra Pura, compartilha com alguém que está esperando há 2 dias que parecem eternidade. Porque o Cristo que chora, também é o Cristo que chama para fora.